Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor tem um cuidado especial por todos que vivem em fidelidade a Ele. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos sentir o seu cuidado e o seu carinho por nós. Quanto mais nós servimos ao Senhor, nós conseguimos perceber quantas pessoas não estão fazendo o mesmo que nós, tentando direcionar as pessoas até Jesus, remover essas pessoas da escuridão, porque não existe maior inferno que viver longe do Senhor. Quando nós lemos a sua palavra, nós aprendemos a ter o seu caráter. Nós deixamos de buscar os nossos interesses para começar a buscar os interesses que são de Deus. E assim o nosso propósito começa. Nos convertemos à sua palavra, ao seu espírito e a tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. E assim, o caráter de Deus passa a ser o nosso caráter. Mas a palavra sempre nos ensina que Deus é fiel. E o que é fidelidade? Quando eu me converto ao Senhor, é como se eu fizesse um compromisso com Ele de ser fiel, amar, obedecer e confiar. Então essas são as qualidades que mostram que eu sou fiel a Deus, que eu não vou trair o Senhor segundo as circunstâncias ou baseados apenas nos meus próprios interesses. Então, quando nós sentimos o cuidado de Deus, nós sentimos que a nossa vida ela tem valor, mas um valor além dessa vida, um valor que dura por toda a eternidade. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer o que Ele faz por nós. Ele já não nos deu a vida. Por quanto tempo nós passamos vivendo, dando as costas para Deus, praticando o mal, não honrando o seu nome, ignorando a sua presença? Mas graças a Ele também, que nós temos Jesus como um Salvador, a quem nós podemos recorrer para que a nossa vida ela possa mudar. Se a gente vai lá na Palavra de Deus, em Salmos 4, versículo 3, 4, 6 a 8, a Palavra do Senhor ela diz assim: lembre do que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Então, nesse Salmo de Davi, ele sempre está tentando descrever os seus sentimentos. Lembra muito o que eu fazia quando eu escrevia poesia, mas diferente de Davi, que conhecia ao Senhor, eu não conhecia. Eu conhecia quais eram as minhas dores, quais eram as minhas mazelas, as minhas reclamações, mas eu sabia muito pouco sobre o que era o Senhor. Porque a maior parte do tempo, aquilo que nós imaginamos ser Deus, nem sempre é. Porque Deus não é imaginação. Deus é a palavra, Deus é o Espírito e Deus é o amor. Coisas que são bem conhecidas por todos aqueles que o conhecem. A presença do Espírito Santo, ela é inconfundível. Porque nada nesse mundo pode produzir o que Ele produz dentro dos nossos sentimentos e pensamentos. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele.
Então, para que você possa sentir todo esse cuidado de Deus, você precisa forjar o seu caráter através do arrependimento. Porque se eu me arrependo, eu reconheço que as coisas que eu fiz são erradas, que eu fui infiel ao Senhor, que eu traí a sua confiança, que eu coloquei os meus interesses pessoais em cima daquilo que eu sei que é certo e moral. Então a fidelidade de Deus, ela é inegociável. E principalmente, quando nós colocamos a nossa esperança, sempre precisa ser no Senhor. Eu não posso ficar complementando a minha fé com outras coisas que não sejam Jesus. Quando você ora a quem? Se você é fiel a Deus, você deveria orar a Jesus Cristo. Quando nós falamos de fidelidade numa relação de um homem e mulher, é fácil identificar, principalmente porque o ciúme, ele delata tudo que está ali acontecendo. E a palavra fala que Deus também tem ciúme de nós. Você não suporta ver a pessoa que você está com outra, mas Deus é obrigado você, vendo você acreditando em outras coisas, e está tudo bem. Por que você não usa a mesma justiça que você gostaria para você, para Deus? Por que a tua fé e a tua fidelidade também não é desse jeito? Quer sentir o cuidado de Deus? Seja fiel a Ele. Para de mentir, para de fazer fofoca, para de querer cuidar da vida dos outros. Começa a viver o teu chamado, começa a se arrepender, muda o teu comportamento, muda os teus caminhos. Isso não é uma coisa que nós fazemos por vontade pessoal. Não é um que tem mais capacidade faz e o outro não faz. Tudo isso depende da graça e da misericórdia de Deus. E isso Ele nos dá abundantemente, só não recebe quem não pede. E Davi sabia que o cuidado de Deus era importante, que o cuidado de Deus era fundamental. O Senhor me ouve quando eu chamo. Você sente que Deus te atende quando você ora? Ou você precisa ficar pedindo oração para os outros, como se os outros fossem uma muleta espiritual? Quanto tempo faz que você é convertido? Quanto tempo faz que você busca ao Senhor? Você já leu a Bíblia inteira? Tem o costume de ouvir louvores? Fala do Senhor para as pessoas? Sabe o que eu me recordo que é mais interessante? Entre eu ser ateu, certo? E entre eu começar a acreditar no Senhor, eu nunca pedi oração para ninguém. Nunca cheguei numa pessoa e falei, olha, você não ora por mim? Mas uma coisa eu tenho certeza, que antes de eu me converter, muitos oraram por mim, pedindo para que o Senhor pudesse me conduzir. Então eu posso orar para uma pessoa para ela se converter? Sim. E aí eu deixo Deus ir trabalhando nisso. Mas talvez faça mais sentido na minha vida a leitura da palavra de Deus e a minha própria oração e a minha própria conversa com o Senhor. Porque desde o começo, mesmo quando eu não acreditava e quando eu comecei a acreditar, eu tinha dúvidas dentro de mim, eu tinha preocupações, eu tinha questionamentos. Mas eu sabia que alguém falava comigo. E que não eram as mesmas vozes do passado, que não era aquilo que eu entendia como vida, nem os meus pensamentos, nem o meu ego, nem o meu eu. Eu sabia que alguém muito maior do que eu conversava comigo. E aquela voz acalmava a tempestade que existia dentro de mim. É a mesma voz que dá ordem aos ventos, é aquela que acalma o nosso coração. Se você se arrependeu e você conversa com Deus, Deus está conversando com você. E conversar com Deus não é Ele falar o que eu quero ouvir, nem eu mandar em Deus, olha Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, conversar com Deus é pedir orientação. É só conversar, é agradecer, é falar. É como se tivesse alguém que é da tua família ali do lado, que você está, entre aspas, jogando uma conversa fora. E o tempo todo a gente faz isso com o Senhor. Agradece, participa, pergunta, se coloca na posição, repensa algo, volta no passado, sente, muda. Sente alegria, sente felicidade por estar na tua presença. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos,
examinem a sua própria consciência. Quantas vezes eu já não falei que os nossos sentimentos acusam aquilo que está dentro de nós, se é o Senhor ou se não é. Os nossos pensamentos, a nossa consciência, aquilo que recorrentemente eu volto a pensar. E olha o chamado que ele faz: tremam de medo e parem de pecar, parem de desobedecer a Deus, parem de ignorar os teus sentimentos, para de querer colocar a culpa nas outras pessoas, já Deus. E olha o lugar que ele se coloca, dentro do quarto. Quando Jesus dizia para a gente entrar, para a gente orar, onde ele mandava a gente ir? No quarto. Entra no silêncio do teu quarto, fecha a porta e ora para o teu Deus. Orar no secreto, onde ninguém pode ver, onde ninguém pode saber. E esse é o processo que nós fazemos. O nosso quarto é o lugar que nós confessamos a Deus o nosso pecado, aonde nós direcionamos a nossa vida. A oração, ela precisa conter a tua vida, os teus atos e o teu reconhecimento, porque o Senhor, ele está nos ouvindo. E olha que coisa interessante. Ontem eu comentei sobre isso, que às vezes era muito mais engajado se eu ficasse falando sobre curtidas, sobre prosperidade, coisas desse mundo, coisas que são do interesse da pessoa. E olha como ele entende que o importante não é aquilo que nós temos, mas é os sentimentos que Deus traz a nós. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Como é a tua oração? Você ora pedindo para Deus bênçãos, coisas materiais? Tá orando pedindo para o teu marido voltar, para tua mulher voltar, para restituir a tua família, para que Deus abra as portas do trabalho, para que Ele abençoe a tua faculdade, para que Deus faça prosperar o seu negócio, e a sua oração é só isso. A tua vida está destruída, você não consegue viver sem ser a base de remédios, não consegue ser feliz porque parece que as pessoas elas precisam obedecer às tuas vontades, não consegue se satisfazer com as coisas que já tem, sempre parece que está faltando alguma coisa. Será que esses sentimentos realmente, as coisas que você acredita iriam trazer ele para você? Ou toda conquista ela dura um tempo e depois a gente esquece? Pensa no teu celular, a alegria que foi comprar um celular novo. Nossa, olha o meu celular. Passa 1, 2 anos, você com o mesmo celular, tá ali reclamando que o celular é velho, que ele já não vale mais, que ele tá quebrado, que isso, que aquilo. Olha como ele tá destruído, olha como ele tá arriscado. Lembrando que foi recebido um celular novo. Você não cuidou, você não usou da forma certa, fez tudo de qualquer jeito. Depois vem as consequências. E aí tá reclamando. O problema é do celular, né? Não é de quem cuida dele. E assim o Senhor cuida da nossa vida. Enquanto o tempo passa, a nossa vida ela permanece o mesmo. Quando nós vivemos longe de Deus, a nossa vida é esse celular velho. Cada ano que passa, as coisas elas estão piores. Cada ano que passa, parece que existe uma conquista de algum lado da nossa vida, mas uma derrota do outro lado. E a gente vive sempre nesses opostos e nesses extremos. Parece que nunca está bom aquilo que nós temos. Mas tudo isso é pelo fato de nós não orarmos agradecendo as coisas que são certas. E olha o que ele conclui: mas a minha felicidade, quem põe no coração, no meu coração, mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Então o que adianta a pessoa ter comida com fartura, ter bens, ter riquezas, se ela não tem paz, se ela não tem felicidade, se ela não se sente amada, se ela não se sente respeitada, se ela não se sente parte de nada, se ela se sente sozinha, se ela tem ansiedade, se ela tem medo, se ela vive preocupada? O que adianta essas coisas? Ele chegou à conclusão que mais importante que qualquer coisa desse mundo era a felicidade que Deus colocava no coração dele. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança.
Eu, quando não acreditava em Deus, eu tinha problema para dormir, eu tinha insônia. Eu passava a noite inteira acordada. Eu deitava na cama e ficava horas virando de um lado e virando do outro, e virava de um lado e virava do outro. Hoje eu deito na mesma cama. Não dá 10 minutos eu já durmo. E o que mudou entre aquela pessoa lá de trás e a pessoa de hoje? Materialmente, nada. Espiritualmente, tudo. Saí das trevas para viver na luz. Saí de um lugar onde eu só vivia em tribulação para um lugar onde eu possa viver em paz. E olha como Davi conseguia reconhecer também que a capacidade dele deitar e dormir vinha de Deus. Quando a gente fazia os cultos na igreja, tinha pessoas que elas entravam lá dentro, começavam a ouvir a pregação e dormiam. Tinha gente que se incomodava com isso grandemente. Queria ir lá acordar a pessoa, queria repreender. Eu sempre olhava aquelas pessoas como se elas estivessem recebendo de Deus aquilo que elas precisavam. Se naquele instante ela precisava dormir, que ela durma. E numa dessas partilhas com essas pessoas que costumavam dormir dentro da igreja, essa pessoa ela chegou em mim e disse assim: olha, você desculpa que às vezes eu durmo no banco, mas é que se você soubesse o que eu tenho passado, eu não tenho conseguido dormir, eu só ando perturbado e preocupado. E quando eu entro aqui dentro eu sinto uma paz. E aquilo tranquiliza tanto o meu coração que eu só consigo fechar os olhos, sabe? E sentir aquilo que é bom, que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu vou criticar as pessoas porque eu acho que é importante que elas recebam. Cada um está recebendo de Deus aquilo que deve receber. Só que o ponto não é o que nós recebemos de Deus, mas o que nós estamos fazendo e como nós estamos cuidando das coisas que o Senhor está nos dando. Então lembra sempre, se você se habituar a ouvir louvores, ler a palavra de Deus, confessar os seus pecados, examinar as tuas consciências, os teus sentimentos, fazer aquilo que o Senhor coloca dentro do teu coração, e tudo isso vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Você não precisa se preocupar, só precisa confiar, acreditar e ser fiel. Que você vai começar a se sentir em segurança, se sentir em paz, dormir com tranquilidade. E Deus, Ele sempre vai colocar recursos a nosso dispor. Ele sempre vai dar coisas para que nós possamos cuidar, e não apenas cuidar, porque tudo aquilo que nós temos, se nós não repormos, ele vai acabando. Então, se você tiver uma garrafa de água dentro da tua geladeira e todo mundo só vier bebendo água, vai chegar uma hora que aquela garrafa ela vai estar vazia. E Deus é o Deus da multiplicação. Então, quando Deus dá algo para nós, o nosso papel é multiplicar essas coisas. Não é só consumir até acabar, mas é multiplicar. E existe uma parábola na Bíblia que Jesus está falando sobre o reino de Deus e mais ou menos sobre essa responsabilidade. Que existia um patrão que ele iria viajar e ele chegou nos teus empregados e chegou de acordo com a capacidade de cada um, ele deu uma quantia de recursos. Então, para o primeiro funcionário ele deu 500 moedas, para o segundo funcionário ele deu 200 moedas e para o terceiro funcionário ele deu 100 moedas. E o patrão foi viajar. A quem ele deu 500 moedas, essa pessoa ela fez negócios e dobrou o dinheiro que o patrão tinha dado a ela. A segunda pessoa que ele tinha dado 200 moedas também fez a mesma coisa. Ele pegou o dinheiro, fez alguns negócios e conseguiu dobrar. Mas o terceiro funcionário, a qual tinha recebido 100 moedas, esse ficou com medo do que podia acontecer com aquele dinheiro, que ele iria perder. Ele não sentiu confiança, ele não sentiu que ele deveria fazer alguma coisa, porque ele via mal no patrão dele. Pensava que ia ser punido se ele errasse. Então o que ele fez? Ele foi lá e enterrou essas moedas. E quando o patrão chegou, cada um dos funcionários foi acertar as contas com ele. Então o primeiro funcionário chegou e falou: olha, senhor, o senhor tinha me dado 500 moedas, toma aqui 1000. E o patrão elogia ele: funcionário bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou dar muito mais a você para que você possa administrar. E a mesma conversa ocorreu com um segundo funcionário das 200 moedas. Mas quando chegou o terceiro e deu de volta apenas as 100 moedas ao patrão e começou a querer justificar, porque ele tinha entregado um resultado pior do que as outras pessoas. E essa passagem ela relata sobre isso. Mateus 25,
versículo 21, 29 a 30. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então essa passagem traz a primeira conversa quando Jesus agradece, quando ele conta a passagem do empregado. Muito bem, empregado bom e fiel. A mesma palavra que Davi usou para dizer, olha, Deus cuida de quem é fiel a Ele. Fiel, confiança, amor e obediência. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. A nossa fidelidade, ela não é uma questão de circunstância. Eu não sou fiel com quem merece e sou infiel com quem não merece. Eu não falo a verdade para quem merece e minto para quem não merece. Eu não ajudo quem não merece e prejudico quem não merece. A nossa vida, ela não tem esses contrapontos, é uma coisa só. Se você é fiel ao Senhor, você é fiel ao Senhor. Não tem um outro lado. Não tem um momento ao qual você vai poder abrir mão da sua santidade, ou você vai abrir mão daquilo que o Senhor te ensinou como caráter. Ah, estou de férias. Então, porque eu estou de férias e vou para a praia, agora é o carnaval, eu vou virar o Zé Droguinha, vou cheirar lança-perfume, vou usar droga, vou pegar, sair beijando na boca de todo mundo, vou ser o orgulho do diabo na terra. Você é esse tipo de crente? Carnaval é festa da carne. Nós somos espirituais, eu não quero saber nada de festa de carne. Ai, mas você faz o que você quiser. Eu só não quero ninguém reclamando. Só não reclama. O funcionário bom e fiel foi elogiado por Deus. Olha, você foi fiel no pouco, por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Olha, se você é fiel no pouco, eu vou dar muito mais para você. Mas nem no pouco você consegue ser. Nem nas pequenas coisas você consegue obedecer a Deus, nem naquilo que você sabe que vai ser errado, que você vai precisar se dopar, que você vai precisar ficar muito louco para poder servir o diabo, porque senão teu coração vai se incomodar. Ah, não, mas vive o que você quiser. Eu tive a oportunidade de viver o que eu quisesse, mas graças a Deus, depois que eu conheci o Senhor, eu não tive dúvida do que eu queria viver. E é triste. Pessoas que vivem dentro da igreja, mas ainda não conhecem Jesus. E vivem há muito tempo, mas nunca tiveram um encontro com o Senhor. Porque vivem um misto de vida entre a liberdade do inferno e alguns momentos do Senhor. Entram, colocam a ceia do Senhor na boca e saem de lá para fazer maldade. E que coisa é essa? Que loucura é essa? E o depois, não existe? Não tem reino, não tem justiça, não tem nada, é só um momento. Eu só preciso me parecer melhor do que aqueles que eu ando, é só isso. Só preciso receber o rótulo de bom. Venha festejar comigo. Olha que existe uma festa ainda. Cada vez que nós fazemos o certo do jeito certo, que nós pegamos as coisas de Deus e fazemos aumentar, existe uma festa. O céu está em festa cada vez que um pecador se arrepende. Deus, ele colocou na minha mão a sua palavra. E todos os dias eu tento multiplicar o número de pessoas que podem receber. Assim como vocês ajudam, e muito. Porque sozinho eu seria apenas mais um. Mas com vocês, nós somos o povo de Deus. Lembra da passagem que nós lemos esse dia? A nossa gente é aquela que espalha amor sem buscar os interesses pessoais, sem querer receber alguma coisa nessa vida, tendo plena convicção e certeza que a eternidade é o nosso lugar e que nós somos uma família ao lado do Senhor. E olha como faz sentido agora, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Quem tem fidelidade a Deus vai receber muito mais do que sonhou, do que imaginou.
Mas quem não tem fidelidade a Deus, até o pouco que tem, ele será tirado. Porque um é cuidado por Deus, o outro é cuidado pelo diabo. Um é aquela garrafa que sempre que você entra dentro, abre a geladeira, tem uma nova garrafa com mais água. Cada vez que você abre, tem uma nova garrafa com mais água. Quando é o diabo, cada vez que você abre, aquela água está acabando. Daqui um pouco só vai ter a garrafa vazia. E de que serve uma garrafa vazia sem água? E a analogia que Jesus fez à mulher do poço samaritano: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Rios de água jorrarão. Olha a diferença entre uma promessa e outra. E o que aconteceu com aquele empregado das 100 moedas? Aquele que não foi fiel, aquele que tinha medo do patrão, aquele que não fez multiplicar, escondeu o dinheiro e devolveu a mesma quantia. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Nossa, mas o Deus de amor jogou alguém fora? Quem não é fiel a ele não tem valor a ele. Lembra sempre disso. Enquanto pecadores, enquanto nós não reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós estamos contra os planos de Deus. Nós não fazemos parte do seu reino. E a justiça é justamente assim, quando você se posiciona. Joguem fora na onde? Na escuridão. O que existe longe de Deus? A escuridão. A palavra sempre repete a mesma coisa. As mesmas analogias, as mesmas palavras. Quando você começa a entender o significado, você começa a entender que não existe um meio termo. Ah, eu não ligo para religião. Você tá com o diabo no corpo. Ah, é porque fulana tá com o diabo no corpo. Por que não dá certo no relacionamento? Porque só se relaciona com o endemoniado. Ai, mas todo mundo... Eu tenho que olhar o demônio que tá em mim. Eu tenho que tirar de mim. Esquece os outros. Pensa em você. Tá fazendo tudo certo? Tá sendo fiel? Tá sendo bom? Ou não? Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Tá chorando? Tá doendo? Tá machucado? Olha o sentimento aqui. De novo. Tá sendo fiel a Deus? Deus tem pedido pequenas coisas. Você tem feito? Tem lido a palavra de Deus? Tem ouvido louvores, os devocionais, ou não tem tempo? Tem feito aquilo que Deus tem incomodado o teu coração, ou também acha que não é a hora? Então, se cada hora tiver uma hora diferente, não reclama se as coisas não saem como elas deveriam. Porque Deus tem o melhor para você, mas o tempo todo você abre mão disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te dar discernimento, sabedoria, que você consiga ser fiel no pouco, para que através dessa fidelidade você possa sentir todo o cuidado que Deus tem por nós. Que a tua vida ela comece a ser um reflexo daquilo que o Senhor sonhou para você. Que você possa dormir à noite com tranquilidade. Começa a ler a Bíblia, começa a orar. Você vai ver que vai mudar, vai melhorar. Você não vai mais ficar dependendo de nada dessa vida. Nada. Lembra sempre da tua oração. Não é ficar pedindo as coisas, só é agradecer também. Deixa que Deus sabe o que você precisa, mas que venha as coisas que Ele sonhou para você e não a insistência das coisas que você quer. Talvez as coisas não estejam dando certo hoje porque você tem insistido em andar para a direção que Deus não o chamou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Nem sempre entendo a vida, mas quando vem a tempestade, sinto vontade de dançar na chuva. Deixo os meus medos de lado e me aventuro entre os fortes ventos e as nuvens turvas. Deus é maior que o tempo, maior que o infinito que se perde no olhar no azul do firmamento. É maior que todas as palavras que possa conhecer para tentar descrever. É ainda maior que qualquer pensamento que um ser humano venha a ter. Deus não precisa explicar como faz as coisas se não conseguimos compreender aquilo que Ele disse, como compreender o que Ele não disse. Tudo que é feito com amor é perfeito, tudo é bonito à sua maneira. Toda história de dor tem uma lição. Em cada pedra existe um momento de sabedoria. E em cada coração, a necessidade de ser amado. Não existe maior abandono que desistir da própria vida. Maior tristeza que não ver a luz de Deus sobre seus dias. Maior ilusão que aquelas que o mal esconde nas baladas e bebidas. E maior decepção que a traição de uma pessoa querida. Nasci pelos laços de sangue, mas o que me completa é o laço de espírito. Somente assim não sinto mais saudade ou ansiedade de que alguma coisa aconteça.
Não preciso ver aquilo que posso sentir. Não preciso acreditar nas mentiras que o mundo insiste em contar, pois eu sei que a verdade somente em Deus pode se revelar. Sei também que Ele cuida de nós, por isso não temo a tempestade, nem que o carro vire em alta velocidade. Creio que tudo que posso na força do Seu Espírito, e que se me afastar do pecado Ele caminhará comigo. Pra ser sincero, não sei o porquê falo tanto de Deus, mas é algo que não posso controlar. Me sinto bem, me sinto feliz e me sinto leve. Não preciso entender absolutamente nada o que acontece quando eu oro. Apenas sei que me sinto bem quando faço isso. Penso também porque Deus me escolheu para dizer as coisas, para ser um mensageiro, para carregar a alça da sua arca ou a lanterna de seu luzeiro. Basta olhar para nosso clero e entrar em desespero. Acho que o que Deus quer são pessoas que tenham respeito e não tenham medo de lutar por aquilo que acreditam e sentem. Não faz sentido entrar em algum curso ou seminário para aprender sobre Deus. Basta amar as pessoas e o Espírito faz o resto. Eu não sou igual a muitos, não aceito a doutrina, não fecho a boca quando a palavra me mostra a verdade. E pra ser sincero, não me importo, pois o gado que anda junto vai parar no matadouro. Peço apenas que não tente encontrar uma razão nas coisas que faço. Não quero seu dinheiro, quero apenas que aceite o amor que vem de meus braços. Espírito pra coro meu e não replante. E se queria good sou desida mão. E quero meu e vida sou repede ser. E por se que na roupa te se lertizão. Imputarás e sou das que sou faço orante. Mas coisas em não antrenses entro e se não. A idora dá os braços quando mal por fúria. Esquero ouvir sejas isa desse não. Agora sei te pentos mas amei mesora. Mas hoje a ação de diver assim. Aporte Deus, ó eu que Deus ouventa título. Espero o consigo que viga voltim. Sou caro, problema de omissio. Ela sempre salva te vender. Sou caro, problema de omissio. Ela sempre salva te vender. Sou caro, problema de omissio. Ela sempre salva te vender. Sou caro.